Bom, vamos lá, pessoal. A gente está falando sobre títulos executivos judiciais agora, tá? A previsão deles está lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, tá? Então, títulos executivos judiciais, tá? A previsão consta lá no artigo 515 do Código de Processo Civil, lembrando a vocês que o procedimento aqui que a gente está tratando de execução tem duas modalidades, né? Cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, o título é um título executivo judicial e processo de execução, baseado, portanto, num título executivo extrajudicial, tá? E aqui vamos falar um pouquinho sobre títulos executivos judiciais. Estão lá previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. E o artigo 515 caput fala: são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Beleza. Sobretudo tem lá o artigo 523, a gente vai ver na sequência, enfim, numa outra oportunidade, mas o 515 caput traz os títulos executivos judiciais. O inciso 1 fala: as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então, meus queridos amigos, toda decisão proferida no processo civil que reconheça uma obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, ela pode ser objeto do cumprimento de sentença, né? Diante do fato de que estará formado um título executivo judicial. Agora, eu queria te chamar a atenção para o seguinte fato. Você estudou natureza das sentenças. Sentença declaratória, sentença condenatória, sentença constitutiva, para alguns, sentença mandamental, autos executivas, etc. Estudou essa classificação aí das sentenças, que não é nessa oportunidade que eu vou conversar com você sobre esse assunto. E aí, o que eu queria te chamar a atenção é que, independentemente da natureza da sentença, ela vai ter uma parte condenatória. Tá? Então, ainda que a sentença ela diga tão somente respeito à inexistência ou existência de uma relação jurídica, declaro que inexiste uma relação de crédito entre as partes. A sentença pode esclarecer que inexiste uma relação jurídica de crédito entre as partes. Pode ser, portanto, meramente declaratória. Ela vai ter sempre uma parte condenatória, que é a parte da sucumbência. É a parte dos honorários e das custas processuais. Então, toda decisão judicial vai ter uma parte condenatória. Desculpa te esclarecer isso nesse momento, porque na sua cabeça talvez só tivesse uma sentença, só teria objeto de condenação se fosse condenatória, mas não. Toda sentença judicial tem uma parte condenatória. Ainda que seja só nos honorários e nas custas, mas tem uma parte condenatória. Pode ser que, quanto à natureza do direito em jogo, ela seja tão somente condenatória. Pode ser que se procure o judiciário tão somente para declarar a inexistência de uma relação jurídica. Olha, Rodrigo nunca foi meu credor. Eu preciso dessa declaração, porque o cara me liga toda hora, me encontra na rua, na frente das pessoas, dos meus familiares, e me cobra uma dívida inexistente, então eu preciso de um papel reconhecido, chancelado pelo Estado, dizendo o seguinte: eu não devo nada a Rodrigo. Você pode perseguir isso? Pode. No entanto, haverá nessa decisão uma parte condenatória. Vão ser condenados os honorários advocatícios. Se você vai a juízo procurar uma decisão de inexistência da relação jurídica, é porque você tem essa necessidade. E se o juiz proferiu sentença, é porque entendeu pertinente, entendeu que existe aquela condição da ação. Por isso, serei condenado a pagar os honorários advocatícios e as custas do processo. No inciso 2, ele fala da decisão homologatória de autocomposição judicial e, na sequência, no inciso 3, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então,
ele coloca no inciso 2 autocomposição judicial e autocomposição extrajudicial. Se há acordo dentro ou fora dos autos, se há um acordo dentro ou fora dos autos, homologado, no entanto, em juízo, esse acordo homologado por decisão judicial será título executivo. Tá? O acordo homologado será título executivo, desde que homologado por decisão judicial. Então estão aí os incisos 2 e os incisos 3. Tinha mais coisas para falar sobre o inciso 3, lógico, que ele fala sobre autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. A gente podia aprofundar a matéria, mas não é o momento. Por vídeo não dá para a gente falar muita coisa, e a gente precisa ser mais objetivo. No inciso 4, ele fala o formal e a certidão de partilha, exclusivamente ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular e universal. Queridos amigos, vejam, a gente está falando de título executivo. A gente está falando de título executivo. E por isso, ajeitando só o vídeo aqui, e por isso você tem que ter a seguinte noção. Formal e certidão de partilha a quem participou do processo de inventário. O formal e a certidão de partilha são títulos executivos em relação àqueles que participaram do inventário. Quem não participou do inventário, não pode ter contra si um título executivo produzido naqueles autos. Vamos dar um exemplo. Suponha que a um determinado herdeiro, lhe seja partilhado um determinado imóvel, que está com um segundo herdeiro. A certidão formal e a certidão de partilha serão eficazes contra esse herdeiro que está ocupando o imóvel. Por quê? Porque ele participou do inventário. A coisa julgada assambarca esse herdeiro. Essa decisão assambarca esse herdeiro. Então, o primeiro herdeiro, que foi contemplado, portanto, com esse imóvel, poderá se utilizar do próprio título executivo para retirar o outro herdeiro de lá, o irmão, supostamente. Agora, se eu sou locatário daquele imóvel, que foi partilhado ao irmão, eu não posso ser compelido, nos mesmos autos do inventário, a sair daquele imóvel. Por quê? Não fui parte dele. Então, o formal e a certidão de partilha fazem título executivo contra aquele que participou do inventário. Tá? Ou seja, o inventariante, herdeiros, sucessores a título singular e universal. Tá certo? Beleza. E aí a gente vai para o inciso 5, que fala crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então tá bom. Crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos e honorários tiverem aprovação judicial. Ação penal condenatória transitada em julgado. Então, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Poxa, Rodrigo, que interessante. Então, existe uma ação penal, e essa sentença penal, ela vai fazer coisa julgada no cível? Vai fazer título executivo no cível? Vai. Você vai poder executar a sentença penal condenatória no juízo cível. Mas, Rodrigo, veja, na sentença penal, o juiz não vai chegar ao valor da execução. Não vai chegar ao valor da execução. Por isso, haverá um procedimento chamado de liquidação, através do qual lá no juízo cível se chegará à conclusão do valor. Tanto é que no parágrafo 1º, ele fala que, no caso do inciso 6,
e 9, mas não é o caso da gente abordar o 9 agora. No caso do inciso 6, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Portanto, o devedor, aquele que foi condenado lá na sentença penal, vai ser citado, vai ser chamado para o procedimento de liquidação de sentença. Tá? Então tá aí a sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembro a vocês, você não pode executar o efeito civil da sentença penal lá no crime, lá no juízo criminal. Não. O efeito civil da sentença criminal você tem que executar no juízo civil. Tá? E aí a gente continua. A sentença arbitral. A sentença arbitral faz título executivo judicial. A sentença arbitral faz título executivo judicial. Tá? Tá lá no artigo 23 da 9.307, 23 e 31 da 9.307. Tá? Eu peço que você observe. E temos aí a sentença estrangeira homologada pelo STJ e também a decisão interlocutória estrangeira, tá? Com a respectiva concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. E aí você também vai ter que se valer do parágrafo 1º que fala do cumprimento de sentença e liquidação. Tá ótimo. E agora passo a abordar o parágrafo 2º desse artigo 515, que é importantíssimo. Queridos amigos, tem gente boa que não tem conhecimento desse parágrafo 2º do artigo 515, que fala o seguinte: a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Olha que coisa que o processo civil está fazendo. Você inicia um processo judicial entre A e B. A move uma ação civil em face de B. Na hora do acordo, você pode chamar C e D. C para ocupar ao lado do autor e D para ocupar um espaço ao lado do réu, assumindo ao lado das partes obrigações. Direitos e obrigações. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: você pode trazer ao processo pessoas estranhas, pessoas que não estavam ali como parte. Da mesma maneira que você pode trazer outras demandas, ainda que não tenham sido deduzidas em juízo, evitando, portanto, que essas demandas elas cheguem a ser fonte de um processo judicial. Queria te chamar a atenção ainda para o artigo 517, que fala: a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário do artigo 523. Então, a decisão judicial pode ser levada a protesto. Para efetivar esse protesto, o exequente ele tem que apresentar certidão de inteiro teor da decisão. E aí, ela tem os requisitos, né? Essa certidão de inteiro teor tem que ter qualificação das partes, no número do processo, valor da dívida, o prazo que ele teve para cumprir a obrigação e etc. E o parágrafo 4º do artigo 517, que fala: a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Tá? Então, ele vai ser cancelado mediante ofício expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado do protocolo do requerimento. Pagou. Então, em 3 dias, sai o ofício para o cancelamento do protesto. Tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre os títulos executivos judiciais. Agradeço a todos, um forte abraço, cuidado com a saúde.